Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. A quem vos fala é o pastor Mesaque. Com muita alegria estamos juntos novamente. Vencemos a primeira etapa da exposição do Antigo Testamento e hoje iniciamos a exposição do Novo Testamento. Estarei expondo para vocês o Evangelho segundo Mateus. E hoje meditaremos nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Porém, antes, eu queria que você orasse comigo. Senhor Deus e Pai, estamos em mais uma manhã em Tua presença. Nós queremos Te louvar, Te exaltar, engrandecer ao Teu nome, Pai. Queremos louvar a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco. Pai querido, visite agora cada irmão, cada irmã que está orando comigo, que faz parte, Senhor, desta comunhão, deste grupo onde estudamos a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo revele a cada um a Tua palavra, que nós possamos crescer em graça e em conhecimento de Ti, ó Pai, ao estudarmos a Tua palavra, e que nós possamos ser pessoas, Senhor, que revele Cristo aonde estivermos, que as pessoas à nossa volta possam conhecer a Ti através da nossa forma de viver, falar, negociar, relacionarmos com as pessoas, que possamos ser comprometidos em revelar quem Tu és a este mundo, Pai, que possamos aprender isso através da Tua palavra, da comunhão com o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Mateus é uma obra central do Novo Testamento, escrita entre os anos 60 e 90 da era cristã, possivelmente na cidade de Antioquia, localizada na atual Turquia. Redigido por Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus e ex-cobrador de impostos. O Evangelho de Mateus tem um público-alvo primário que são os judeus. O Evangelho de Mateus destaca-se propriamente porque ele faz uma junção, ele faz um encontro entre as profecias do Antigo Testamento e agora o cumprimento dela em Cristo, em Jesus, como o Messias tão falado pelos profetas do Antigo Testamento. Ao fazer a sua leitura, você vai perceber que em diversos momentos ele está citando o que disse um profeta, o que diz as Escrituras, comparando, demonstrando que ali estava o cumprimento dessa profecia, dessa Escritura. Sendo assim, nós percebemos que são diversos livros, mas todos eles apontam para uma só mensagem. O livro de Mateus inicia essa jornada do Novo Testamento, nos revelando Cristo através das Escrituras do Antigo Testamento. Você verá ainda que ele faz uma ligação dos ensinamentos de Jesus à tradição judaica. O Evangelho é estruturado em torno de 5 grandes discursos de Jesus, ecoando a estrutura dos 5 livros de Moisés. Outro detalhe muito importante no livro de Mateus, já que ele estava escrevendo para um público judeu, ele usa o termo reino dos céus ao invés de usar o termo reino de Deus. Ele fez essa escolha que reflete assim a sensibilidade judaica do uso do nome de Deus. Para um judeu, usar o nome de Deus em vão, de forma aleatória, é impossível, inadmissível. Para nós brasileiros é tão comum falar meu Deus do céu, ai meu Deus, e para o judeu isso não tem cabimento. Então você percebe o cuidado de Mateus ao escrever, ele usar o termo reino dos céus ao invés de reino de Deus, justamente por essa finalidade. Ao iniciar com a genealogia de Jesus, Mateus estabelece a legitimidade de Jesus como descendente de Davi e Abraão. O Evangelho detalha o nascimento, ministério, milagres, ensinamentos e eventos cruciais como crucificação e a ressurreição de Jesus. Em suma, o Evangelho de Mateus serve como um elo essencial entre o Antigo e o Novo Testamento, apresentando Jesus como um Messias prometido e estabelecendo os fundamentos do cristianismo primitivo. Agora, iniciando o capítulo 1, do verso 1 ao 17, essa passagem traça a linhagem de Jesus desde Abraão até José, marido de Maria. É interessante notar que Mateus começa seu evangelho com essa genealogia para destacar a legitimidade de Jesus como descendente de Davi e Abraão, cumprindo assim as profecias messiânicas. A genealogia está dividida em 3 grupos de 14 gerações.
são 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e mais 14 gerações do exílio da Babilônia até Jesus. Sendo assim, Mateus mostra a continuidade da promessa de Deus através das gerações. Além disso, inclui 4 mulheres, Tamar, a Raabe, Rute e a esposa de Urias, Betseba, o que era incomum em genealogias judaicas, destacando a inclusão e a graça do Eterno. Essa passagem é essencial para entender a história de Jesus em um contexto histórico e teológico. Ela mostra que Jesus é a culminação de uma longa história de preparação, promessa e esperança para Israel. Finalizando o capítulo 1, dos versículos 18 ao 25, Maria, que estava comprometida a um casamento com José, é encontrada por ele, porém grávida pelo Espírito Santo. José, sendo justo, planeja deixá-la em segredo para não desonrá-la. Uma observação aqui, neste caso, se José denuncia que ela estava grávida sem ter tido um ato sexual com ele, ela deveria ser até apedrejada. Então José, ele não queria desonrar Maria, mas ele estava fugindo em silêncio sem denunciá-la. Aí um anjo aparece a José em sonho, explicando que a gravidez é divina e que o filho deve ser chamado Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados. Isso cumpre a profecia de Isaías 7,14 sobre o nascimento de Emanuel, que significa Deus conosco. José obedece o anjo, aceita Maria e cuida dela até o nascimento de Jesus, confirmando sua aceitação do papel que lhe foi dado. No capítulo 2, do verso 1 ao 12, nós vemos os magos do Oriente que seguem uma estrela até Jerusalém, perguntando pelo recém-nascido rei dos judeus. Eles vão até Herodes e perguntam para Herodes, que era o governador, quem seria a criança que nasceu, que seria o rei dos judeus. Um detalhe aqui que sempre nós ouvimos falar sobre 3 magos, mas a Bíblia não relata quantos magos são. Falam de 3 porque foram 3 presentes, mas não há esse relato na Bíblia. Então os magos chegam até Herodes, pergunta para ele aonde nasceu o rei dos judeus, porque queremos presenteá-lo. Herodes, alarmado, porque era uma ameaça para ele, um rei dos judeus, ele consulta os sacerdotes para saber se havia alguma profecia dizendo o local que deveria nascer o rei dos judeus. Então em Miqueias 5:2 nós temos essa profecia citada pelos sacerdotes que fala sobre a cidade de Belém. Então Herodes, com más intenções, ele envia os magos até Belém, mas ele faz um pedido para que ele fosse informado sobre o paradeiro do menino, para que ele pudesse também reverenciá-lo e presenteá-lo. Sendo assim, os magos, guiados pela estrela, encontram Jesus e oferecem presentes simbólicos a ele. Porém, os magos são avisados em sonhos que era para retornar por um outro caminho, evitando assim o encontro com Herodes. Esses versículos destacam o reconhecimento de Jesus como um Messias por parte dos gentios e a proteção divina sobre ele. Os versículos 13 ao 15 narram a fuga da família de Jesus para o Egito. Após a visita dos magos, um anjo aparece a José em sonho, alertando sobre os planos de Herodes para matar o menino Jesus. O anjo instrui José a levar Maria e Jesus para o Egito. José obedece e a família permanece no Egito até a morte de Herodes. Isso cumpre a profecia que está no livro de Oséias, capítulo 11, verso 1. Do Egito chamei o meu filho. Esses versículos destacam a proteção divina sobre Jesus e a obediência de José, bem como o cumprimento de mais uma profecia. Dos versículos 16 ao 18, descreve a reação de Herodes ao descobrir que os magos não retornaram para informá-lo sobre o paradeiro de Jesus. Enfurecido, Herodes ordena a matança de todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém e arredores, na tentativa de eliminar Jesus. Este evento é conhecido como a matança dos inocentes. Mateus menciona que esta tragédia cumpre a profecia de Jeremias 31:15. Ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamento. E finalizando o capítulo 2, dos versos 19 ao 23,
Após a morte de Herodes, um anjo aparece a José em sonho novamente, informando que é seguro retornar à terra de Israel. José, Maria e Jesus retornam, mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, governa na Judéia, eles temem voltar para lá. Avisado em sonho, José se estabelece na região da Galileia, na cidade de Nazaré. Isso cumpre a profecia que Jesus seria chamado Nazareno. Uma observação, irmãos, não temos nenhuma profecia clara dizendo sobre Jesus ser chamado de Nazareno. Tem algumas possibilidades de ser uma tradição oral. A outra possibilidade é quando nós pegamos o texto de Isaías 53:3, que fala que ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, daqueles que as pessoas escondem o rosto, ele era desprezado e que se não fazia caso algum dele. Quando olhamos para esse texto, demonstra a simplicidade, a humildade de Jesus e que viria de um lugar onde ninguém esperaria que pudesse sair alguma coisa boa daquele lugar. E quando nós juntamos esse texto com aquilo que está escrito no livro de João, capítulo 1, verso 45 e 46, onde Felipe faz a segunda indagação, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando nós juntamos esses dois textos, há uma possibilidade da humildade e simplicidade que Isaías profetiza e a fama que Nazaré tinha para que Jesus viesse ser chamado Jesus, o Nazareno. Agora, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, nós vemos a preparação do caminho para o Messias. João Batista, pregando no deserto da Judéia, proclama a necessidade de arrependimento porque o reino dos céus está próximo. Ele é descrito como alguém que cumpre a profecia de Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. João Batista veste roupas de pele de camelo e usa cinto de couro e se alimenta de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e das regiões ao redor do Jordão vão até ele, confessam seus pecados e são batizados no Rio Jordão. Dos versos 7 ao 12, descreve a pregação de João Batista dirigida aos fariseus e saduceus que vinham para ser batizados. João os chama de raça de víboras e os adverte para que produzam frutos dignos de arrependimento, não confiando apenas na descendência de Abraão para a salvação. Ele fala sobre a iminente vinda de alguém maior do que ele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. João utiliza a imagem de uma árvore que não dá bons frutos sendo cortada e jogada no fogo e menciona que aquele que está por vir tem a pá na mão para limpar a sua eira, recolhendo o trigo no celeiro e queimando a palha com fogo inextinguível. Esses versículos destacam a necessidade de um verdadeiro arrependimento e preparam o caminho para a chegada de Jesus. E para finalizar o capítulo 3, do versículo 13 ao 17, Jesus vem da Galileia ao Jordão para ser batizado por João Batista. Inicialmente, João resiste, dizendo que ele é quem deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus insiste, afirmando que é necessário cumprir toda a justiça. Então João batiza Jesus, e ao sair da água, os céus se abrem, e Jesus vê o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Uma voz do céu declara: "Este é meu Filho amado em quem me agrado." Esses versículos marcam o início do ministério público de Jesus e confirma a sua identidade como Filho de Deus. Agora, no capítulo 4, dos versos 1 ao 11, nós vemos a tentação de Jesus. Após ser batizado, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites e então sentiu fome. O diabo, tentando Jesus, o desafia a transformar pedras em pães. Ao que Jesus responde citando Deuteronômio 8:3, que diz assim: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." A seguir, o diabo leva Jesus à cidade santa, coloca-o no ponto mais alto do templo e diz para ele se jogar, argumentando que os anjos o protegeriam. Neste momento, Satanás está tão sagaz que ele cita Salmos 91:11, onde diz que Deus daria ordem aos seus anjos para que o protegesse.
Porém, Jesus responde novamente, citando as Escrituras, usando novamente Deuteronômio, porém 6,16. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Finalmente, o diabo leva Jesus a um monte alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, oferecendo-os a Jesus se ele o adorar. Jesus rejeita firmemente, dizendo, vai-te, Satanás, porque está escrito. E novamente, Jesus cita o livro de Deuteronômio, agora o capítulo 6, verso 13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O diabo então o deixa e anjos vêm servir a Jesus. Esses versículos destacam a fidelidade e a resistência de Jesus às tentações, reforçando o seu compromisso com a vontade do Pai. Dos versículos 12 ao 17, após saber que João Batista foi preso, Jesus se retira para a Galiléia, fixando residência em Cafarnaum. Mateus ressalta que essa mudança cumpre a profecia de Isaías 9, nos versículos 1 e 2, que fala de uma grande luz brilhando sobre o povo que vive nas trevas na região de Zebulon e Naftali. Jesus começa a pregar proclamando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esses versículos sublinham a transição para o ministério ativo de Jesus e enfatizam a importância do arrependimento e da chegada do reino dos céus. Dos versículos 18 ao 22, enquanto caminhava ao longo do mar da Galileia, Jesus vê dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus os convida a segui-lo, prometendo que os fará pescadores de homens. Imediatamente eles deixam suas redes e o seguem. Adiante, Jesus encontra outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estão no barco com o pai, consertando as redes. Jesus os chama e eles também deixam imediatamente o barco e o pai para segui-lo. Esses versículos mostram a prontidão e a obediência dos primeiros discípulos ao chamado de Jesus, destacando a importância da missão que estava por vir. Agora, finalizando o capítulo 4, dos versículos 23 ao 25, descreve a atividade ministerial de Jesus na Galileia. Ele viaja por toda a região, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades do povo. A fama de Jesus se espalha por toda a Síria e trazem para ele todos os que estão doentes, acometidos por várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os cura. Grandes multidões o seguem, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão. Esses versículos destacam o impacto e a abrangência do ministério de Jesus, mostrando sua compaixão e poder de cura, que atraem multidões de todas as partes. Queridos, e assim finalizamos o nosso primeiro dia de exposição do Evangelho segundo Mateus. Eu queria deixar uma reflexão para os irmãos, baseado no que vimos já na leitura de hoje. Sabemos que Mateus foi chamado por Jesus, foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever tudo que nós estamos lendo, mas eu queria te convidar a olhar por um lado lógico do que nós lemos hoje, a importância do nosso comprometimento com o Evangelho que nos alcançou. Nós vemos a habilidade de Mateus em conhecer as profecias do Antigo Testamento, a habilidade dele de identificar em Jesus aquilo que havia sido falado. Nós vemos Jesus combatendo a tentação no deserto, quando o diabo tentou ali por diversas vezes colocar uma tentação específica sobre Jesus, Jesus usando a própria palavra para combater. Nós vemos Satanás usando a palavra, e quando nós percebemos isso, puxamos um zoom nesses textos que nós lemos hoje, nós vemos como recai sobre nós a responsabilidade de cada dia realmente conhecermos mais a palavra do Senhor, como é importante manusearmos bem esta palavra da verdade, como é importante para ser usada como uma espada na defesa do Evangelho, uma espada na defesa dos valores do reino, uma espada para cortar aquilo que engana os homens. Satanás engana os homens até mesmo usando da prerrogativa da palavra, e que nós possamos ser comprometidos. Nós vemos homens e mulheres na Bíblia que foram comprometidos, e por isso que nós temos hoje a palavra do Senhor escrita,
tantos detalhes, porque alguém resolveu se comprometer. Aí se você olha e fala, mas Mateus era um apóstolo. Não, Mateus era chamado por Jesus como eu e você somos. Que possamos assumir essa responsabilidade no reino, de conhecer a palavra, manusear bem, de se comprometer em divulgar, em compartilhar o evangelho. E além de tudo isso, buscarmos uma mudança interior, buscarmos uma transformação de vida, aquilo que Romanos 12 fala sobre a mudança de mente, mudar a nossa mentalidade, não ter uma mentalidade formada pelos valores do mundo. Somente assim nós seremos anúncios vivos da palavra do Senhor. Somente assim teremos a possibilidade de revelar Jesus. Nós vemos aqui Mateus revelando Jesus como Messias, como o rei dos judeus para os judeus através das escrituras do Evangelho de Mateus. Que eu e você possamos também revelar Jesus através do nosso dia a dia, através daquilo que fazemos, aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, porque os tempos estão findos e nós temos a responsabilidade de levar Jesus às pessoas que estão neste momento caminhando para o inferno. Que Deus os abençoe, dê um dia poderoso a todos nós e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.